Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Espírito Santo do Senhor, nós já sentimos a Tua presença neste lugar, mas especialmente sentimos a Tua presença em nosso coração. Nós Te rendemos graças, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós Te pedimos o quebrar de toda resistência que possa haver nos nossos corações, toda dispersão. Nós repreendemos aqui nesta hora toda a seta do Satanás, Pai, que venham impedir o fluir da Tua palavra. Deus, é um momento precioso para a Tua igreja, que haja quebrantamento, que haja entrega, que haja decisão, e tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículos de número 12 e 13. E diz o texto sagrado: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe por sua graça, para que a gente venha receber com bom grado a Tua palavra e crescermos no entendimento, na maturidade e no crescimento espiritual. Amém? Essa porção deixada pelo apóstolo Paulo, uma declaração pessoal, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que agia de forma poderosa na vida daquele homem. Podemos usar a expressão, o homem cheio do Espírito Santo. Paulo, na sua caminhada, e dentro desta porção, como nota introdutória da nossa reflexão, ele usa uma expressão, não que eu já tenha alcançado. O que é que eu posso e nós podemos pensar sobre isso? É que a gente precisa a cada dia buscar aumentar o nosso nível. A gente precisa a cada dia crescer no nosso nível espiritual. É como se eu usasse uma expressão que vem da tecnologia, que chama upgrade. Eu usasse assim, upgrade espiritual. Que quer dizer up, subir.
crescer mais, elevar-se mais. Muitas vezes nós estamos estacionados, nós não avançamos, e do jeito que está bom. Mas o texto nos revela que deve haver dentro de nós uma insatisfação constante de desejo de crescer. Eu me coloco aqui no pensamento, um homem da estirpe do apóstolo Paulo, do conhecimento do apóstolo Paulo, da relevância do apóstolo Paulo, e ele e escreve essa porção e diz: não que eu já tenha alcançado e que seja perfeito. É uma reflexão que a gente precisa fazer e considerar nas nossas vidas, porque muitas vezes nós nos envaidecemos e achamos que o que nós já sabemos já é o suficiente. O nosso relacionamento com Cristo já está resolvido. E isso acontece e muito. E talvez com você, comigo. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Você já ouviu falar nessa expressão, insatisfação positiva? Ou uma insatisfação saudável? Era e é o que revela o texto. Paulo, por mais que tivesse de relacionamento com o Senhor, por mais que ele fosse cheio do Espírito Santo, por mais que ele conhecesse a tradição judaica, os ensinamentos da lei, ele falou assim: olha, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, isso daqui revela para mim, prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo. Ele está dizendo aqui: olha, eu tenho dentro de mim humildade para reconhecer que eu preciso mais de Deus, que eu preciso me aproximar mais de Deus. Isso para a gente é muito forte. Muito forte. Porque a gente tem vivido um tempo e um evangelho apenas do conhecer a Cristo, mas de buscar resultado para as nossas vidas, conquistar a bênção. O sentido do evangelho é a cada dia nós crescermos e desenvolvermos a nossa vida espiritual. Avançarmos, subirmos, mudar de nível. Crie em sua mente uma escada. E todo tempo você tem que subir degraus na vida espiritual, subir degraus de crescimento. Quando a gente não tem esse desejo, esse fervor de coração, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, orgulho. Não precisa conhecer mais. Já interagi com inúmeras pessoas que a resposta é assim: eu já sei tudo da Bíblia, meu Deus do céu. Fala com arrogância, como se saber textos seja o referencial de uma vida espiritual saudável. É muito importante, mas é mais e muito mais do que isso. Pelos frutos te direis quem és. Paulo fala também de forma tremenda, de que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou que ficam para trás, ou seja, ele tinha tudo, podia ser tudo,
dentro do seu contexto de um judeu de elite, um fariseu de ponta. Mas ele falou assim, ó, eu considero isso tudo, ó, como esterco, pela soberana vocação de a cada dia buscar e viver Cristo na minha vida. E muitas vezes nós vivemos presos, apegados à nossa sabedoria, aos nossos valores, às nossas ideologias, às nossas materialidades, nossos bens, nosso status, o que as pessoas pensam de mim, nosso autoconceito. Paulo disse, eu considero tudo isso porcaria para viver Cristo e avançando para as coisas que estão diante de mim, o ponto-chave que a gente precisa entender na nossa caminhada, que a gente precisa a cada dia avançar, fazer upgrade na vida da gente, crescer. A gente precisa disso. Aí a primeira reflexão que você faz, sua autorreflexão. Eu tenho crescido? Eu sou o mesmo do ano passado, do ano retrasado? Eu sou o mesmo antes da pandemia? O que é que eu tenho crescido? O que é que eu tenho evoluído? O que é que eu tenho amadurecido? O que é que eu tenho me santificado mais? O que é que eu tenho renunciado mais? A gente precisa fazer essa reflexão. E o que Paulo nos ensina é que tudo é possível. Tudo é possível e a gente tem que continuar buscando subir de nível. Não se acomodar. Eu costumo dizer, e falo isso com toda a convicção, que vai chegar um dia em que Satanás vai enganar muitos. E já está enganando, sem precisar de muita coisa. E a Bíblia diz isso. Muitos serão enganados. Por causa de quê? Porque eu não subi de nível. Eu não cresci. Eu não conheci. Eu não procurei investir minha vida no conhecimento do Deus e da palavra. E acabo sendo o quê? Enganado. Quando a gente passa para trazer essa realidade para as nossas vidas, eu quero refletir com os irmãos e certamente você vai concordar comigo que a sua vida, a minha vida e a vida de qualquer ser humano, ela é de altos e baixos. A vida do ser humano é assim. E numa realidade humana, num fato humano, vou deixar um pouco espiritual estacionado. Quando praticamos algo de errado, quando nós entristecemos alguém, quando nós constrangemos ou decepcionamos uma pessoa, a expressão que certamente ouvimos é: aquela pessoa baixou o nível. Certamente você já usou essa expressão. Eu não esperava aquilo daquela pessoa. Ela baixou o nível. Quando há conflitos naturais que existem entre irmãos, marido e mulher, pais e filhos, por mais triste que seja e que não deveria acontecer, a gente ouve a expressão: baixou o nível naquela situação, naquele problema.
Quando alguém, por outro lado, faz uma coisa especial, alguém realiza uma ação que vai além das expectativas humanas, a gente usa a expressão, aquele dali é de outro nível. Aquela ali é de outro nível. Por quê? Porque nós pautamos desde as pequenas coisas às grandes coisas. Trazeram essa declaração de que as coisas podem estar no alto nível ou no baixo nível. Você já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas e aquela conversa fluiu, agregou valor em sua vida. Você vai ao médico e tem uma consulta maravilhosa, você vai a um terapeuta, um psicólogo e sai de lá e você encontra uma pessoa. Como é que foi a conversa? A conversa foi de alto nível, porque foi uma conversa boa, trouxe uma resposta positiva para a minha vida. E é isso que eu quero que a gente pense. Você quer ser visto como uma pessoa de baixo nível ou uma pessoa que está a cada dia buscando crescer de nível? Qual é o sentido que você tem dado para isso? O que é que você tem almejado na sua perspectiva de vida, na sua história de vida, na sua realidade, nos seus interrogatórios internos? Por isso, irmão, eu quero falar hoje para vocês que todos nós podemos elevar o nosso nível. Todos nós podemos elevar o nosso nível. A exemplo do que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, de um perseguidor da igreja, de um homem violento que queria a morte dos cristãos, para um homem que veio abençoar a igreja do Senhor. Ele subiu de nível. Então, se você hoje olha para o seu íntimo, para a sua realidade, e você, numa sensação de alma, fala assim, mas para mim não tem jeito. Eu sou desse jeito, não vou melhorar, tem coisa dentro de mim que eu sou ruim mesmo, não vou mudar. Eu quero dizer para você que isso é uma seta infernal do capeta na sua vida. E que você não pode ser subjugado a isso. Você tem que entender que com o Senhor, caminhando com o Senhor, entendendo os propósitos do Senhor na nossa vida, certamente vai haver libertação, vai haver crescimento, vai haver transformação. E você vai auto-surpreender-se com o que você poderá fazer daquilo que você pensava que nunca teria condições de fazer na sua vida. Mas precisou dar passos. Passos de libertação e passos de transformação. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Após Coríntios, Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo de número 13. A gente aprende dentro dessa porção vários ensinamentos de Paulo, que eu não vou lê-lo todos. Mas Paulo, ele fala de forma pontual, a partir do versículo de número 16, dizendo: digo, porém, andai em espírito. Podes observar aí que espírito está com E maiúsculo.
Espírito Santo de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que eu fiz questão de ler essa porção? Que talvez você conheça já de várias leituras. Porque dentro de nós, para termos essa consciência de subirmos de nível, nós precisamos entender que existe em nós uma velha natureza corrupta, carnal, e uma nova natureza em Cristo Jesus. Recentemente eu ouvi uma frase e refleti nela e me fez despertar quando o teólogo, ele escreveu assim, não me lembro o nome dele, ele escreveu dizendo que a nossa alma caída é mais poderosa do que Satanás. A nossa alma caída, a nossa velha natureza é mais poderosa do que Satanás. Depois você pense sobre isso. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele... A nossa natureza, ela é tão ruim. Ela é tão ruim, a sua natureza é tão ruim, a nossa natureza é tão ruim, que Cristo veio, pregou o ministério dele aqui, morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos trazer a salvação, a libertação, uma nova história. Nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nascemos de novo, nos arrependemos dos nossos pecados, ganhamos uma nova identidade em Cristo. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, derramado na cruz, não destruiu a nossa velha natureza humana. Ela permanece em nós. Então não se assombre quando eu disser aqui que você é ruim, que você é cheio de defeito, que nem eu. Nós somos isso mesmo. Porque ainda tem dentro de nós a velha natureza. E aí, irmãos, como é que eu faço para subir de nível? Largar essa vida estacionada, parada, insatisfeita, cheia de tristeza, de dores, de mágoas, de marcas, de traumas. Como é que eu faço? Entendendo a palavra, conhecendo a verdade que é Cristo Jesus, se Cristo vos libertou, é o primeiro passo. E assim passarmos a sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender
Se a gente não considerar isso, irmãos, a gente nunca vai subir de nível. Ao contrário, nós vamos descer. É por isso que muita gente aceita Cristo, recebe o Evangelho Salvador do Senhor, e passa algum tempo, se afasta, desvia, sai da presença de Deus, sai do corpo. O que o texto diz no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E ele está cobiçando contra que espírito aí? O Espírito Santo de Deus. É a sua velha natureza brigando contra Deus. É um conflito dentro de nós. E o Espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. De modo que a gente não faz as coisas que quereis. Quando Paulo declara, quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Quantas coisas nós sabemos que é certo, quantas coisas nós sabemos que devemos fazer, que é justo, que é honesto, que é de boa fama. A gente não faz e fazemos o que é errado. Por que nós fazemos isso? Porque a nossa velha natureza, ela precisa ser dominada todos os dias. A nossa velha natureza precisa ser evangelizada todos os dias. Sua alma precisa ser evangelizada todos os dias. Não só para a salvação, mas para a transformação da sua vida. Por isso, esse conflito é um conflito real dentro de cada um de nós. E você precisa entender, preste bem atenção. Isso é uma luta. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: quem é que vai ganhar essa luta? Quem eu alimentar? Mais. Se você alimentar mais a carne, a velha natureza, os seus desejos carnais, certamente é a carne que vai ganhar, e você vai ser destruído a cada dia, insatisfeito a cada dia. Mas se você alimentar, ter disposição de conhecer a Deus, de fazer a sua vontade, de desenvolver o poder que há em você para combater a velha natureza, porque quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, Atos 1:8 diz que você passou a ser revestido de poder para fazer a obra do Senhor e para assim vencer-se. Você tem um poder de Deus dentro de você. E por que a gente não vence isso? Porque a gente dá oportunidade à carne. Você está sofrendo, você está com dores, você está com problema, você está com insatisfação, você está sem rumo nesse momento aqui agora. Preste bem atenção. É porque você deu o ensejo à vontade da carne. Você não deu o ensejo à vontade de Deus. Você não buscou Deus. Você não se rendeu ao Deus. Você não se renunciou. Tem coisas que não é gostoso de pregar e também não é gostoso de ouvir. Mas é a realidade. Nossa, nós precisamos ser confrontados a cada dia. Por isso, a gente sabendo que tem um conflito, a gente precisa identificar, preste bem atenção, os nossos desejos carnais, as nossas fraquezas carnais, que querem dominar a nossa vida. Aí você pergunta, aí é você com Deus, você com sua alma. O que é que tem me dominado? O que é que tem me dominado? Um exemplo simples. Você vai ao médico, o médico fala assim, rapaz, você está pré-diabético. E você tem que parar de comer açúcar e carboidrato.
Não tem jeito. Você tem que parar de comer açúcar, fazer exercício. Meu Deus, você entra com a luta no capeta dentro de você, né? Ai, como é que eu vou largar o doce? Ai, como é que eu vou fazer ginástica, que eu não gosto de ginástica? Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E começa uma luta dentro do teu ser. Eu estou falando de sua saúde física. A gente tem resistência. Agora imagine em relação a dominar desejos de alma. Tentação que a gente trouxe na nossa natureza corrompida quando a gente estava no mundo. Coisas que nos davam prazer. Coisas que a gente sabe hoje que é errado, mas que a gente continua exposto querendo fazer, ou vulnerável para se submeter. Aí a gente vê no versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por caridade. Ele está dizendo, nesse conflito, você não pode dar ocasião às suas fraquezas carnais. Ai, pastor, não aguento, Jesus Cristo, não aguento. É luta, irmão. E eu sei que não é fácil. Mas vai ser difícil, sabe por quê? Se você quiser vencer essa luta sozinho. Se torna difícil porque você quer vencer essa luta da carnalidade, das tentações, dos desejos de alma, porque você quer vencer sozinho. Você reparou isso? Estamos juntos? Isso acontece com você? Porque acontece comigo. Mas quando a gente busca no poder do Espírito Santo, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas tentações, das pequenas, as grandes tentações. Vimos um episódio triste na história do Evangelho brasileiro recentemente, numa grande igreja, que chocou o Brasil todo, quem procura ter mais intimidade com o que está acontecendo no mundo gospel. Triste, porque se deixou dominar pelas fraquezas da velha natureza. E isso faz o quê? E traz o quê? Traz consequências para a igreja do Senhor, traz consequências para o reino de Deus e traz derrota para as nossas vidas. O diabo vai dizer para você que é bom, é gostoso, que você tem direito, que faça. Não tem nada a ver. Mas o mesmo diabo que te estimula é o mesmo diabo que vai puxar o tapete para você bater a cara no chão. Por isso, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. No versículo 16 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A nossa carne é para ser dominada, crucificada a cada dia. Se você fizer uma relação, olha, eu tenho essas fraquezas, A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. E começar a lutar em espírito, pedindo a vitória ao Senhor. Eu te garanto, irmãos, que em breve tempo, a sua mente vai estar totalmente desobstruída disso que te persegue. Outro ponto que a gente precisa entender, que essas consequências, elas são mortais. Versículo 15, mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. Ele está falando aqui de relacionamentos, falando de comportamento como igreja, como membro do corpo, como pai, como mãe. Quantos conflitos você tem alimentado na sua vida dentro do seu senso pessoal de razão? Ah, mas eu tenho razão e talvez tenha.
Eu estou no meu direito, talvez esteja. Mas tem brigas que o Senhor nos ensina, que a gente tem que dar outra face, que nós precisamos abrir mão. Eu costumo dizer que você pode entrar numa briga com um porco-espinho. Você pode ganhar essa briga, mas você vai sair todo ferido. Outro dia eu vi na internet um cara dominou um pitbull bravo nos braços. Eu falei, esse cara é doido, como é que aguenta um bicho desse? E ele sufocou o cachorro, mas ele saiu todo mordido, todo ferido. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente quer entrar em brigas desnecessárias, passa 5, 10, 15, 20, 30, 40, leva uma vida de mágoa, de marcas, de dores, porque está dando ensejo às obras da carne e não transformamos as nossas atitudes. Ele vai entrar também no ponto de vista aqui da idolatria, da feitiçaria. Quando a gente passa a tirar Deus do centro da nossa vida e adorar outras coisas, prestando culto ao nosso dinheiro, prestando culto à nossa beleza, prestando culto ao nosso status, prestando culto à vaidade de um sistema, dos likes de internet, de mídia social. E a gente tira o lugar de Deus, tira Deus do centro da nossa vida. Deus não quer isso para nós. E a gente deixa que a nossa carne fique nos manipulando. Outro dia um irmão virou para mim, pastor, diga, eu desliguei Instagram. Instagram é top, sabendo usar. Mídia social é top, sabendo usar. Ele falou assim, pastor, eu desliguei aquele trem que eu não estava sabendo usar, estava me roubando tempo, estava me roubando a minha realidade. Quando a gente não sabe usufruir das coisas, da criação, da inteligência que Deus deu ao homem, é melhor a gente abrir mão do que se contaminar e se destruir. A idolatrar e viver idolatrando um sistema, como se aquilo dali fosse referencial. Outros têm o seu ventre como seu estômago. A glutonaria, comida, 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 não tem domínio próprio, está para morrer e não se cuida. Ah, mas eu sou ansioso, por isso que eu estou comendo. Vai tratar a sua ânsia, seu estresse. Tudo tem jeito. A gente não pode se matar. Dar ensejo à carne e não subir de nível, ficar estacionado ou descer. A gente precisa entender que muitas vezes usamos indevidamente o nosso corpo, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Está lá no versículo 21. Essas coisas existem e nos tornam doentes. A gente perdeu o senso da sexualidade que Deus deu como presente ao homem e à mulher, bênção para o casal, para a intimidade do casal, e hoje está tudo muito pervertido. Recentemente tive um encontro com um pastor da Itália, ele falou assim, olha, na igreja onde eu estou frequentando é tanta permissividade, pastor, que eu não aguento, eu vim de uma cultura diferente, e as pessoas fazem o que querem. E é assim que está o evangelho na Europa. É porque tudo pode, não tem problema não. As pessoas usando o seu corpo indevidamente, desonrando, se desonrando e desonrando a Deus por causa das suas fraquezas carnais. A gente não avança. Mas a pergunta que vocês devem fazer para mim, como eu devo fazer para viver esse upgrade? O que eu devo fazer? Eu quero dizer que a Bíblia, ela nos confronta, como também ela nos dá a resposta para todas as coisas. Amém?
Ela não está inventando nada, mas ela nos dá o direcionamento, a palavra nos dá o direcionamento. Cabe a cada um de nós sermos obedientes ao que o Senhor nos orienta. Paulo nos diz no texto que o segredo de viver uma vida de alto nível é viver no Espírito. É viver no Espírito. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes o Espírito Santo para você é um ilustre desconhecido. Você tem, mas não vive, não tem relacionamento, não tem entrega. Como é que você pode viver? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, Deus habitando em você, Deus conosco hoje, o Paráclito de Deus, Jesus Cristo falou, eu estou deixando um para vocês igual a mim mesmo. O que está dentro de você é o próprio Jesus Cristo em essência, Deus. Paulo nos diz e nos faz 4 referências enfáticas. Você quer subir de nível? Amém? Amém. Todo mundo quer subir de nível? Amém. Amém. Então, primeiro ponto, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. 2, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. 3, entendam que a gente precisa frutificar no Espírito. O texto nos diz, em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. A gente pode viver isso tudo, desde quando a gente tencione vivê-las. Desde quando a gente entenda que a gente precisa encarar essa realidade. E a pergunta é, você prefere viver na direção dos valores da alma ou frutificar no Espírito? O que é que você prefere? Eu certamente entendo que é muito mais importante para nós vivermos uma vida em Espírito, porque é o Espírito Santo o único que pode transformar. Você nunca, preste bem atenção, vai transformar seu filho. Você nunca vai transformar seu marido ou sua esposa, nunca. Meu irmão, é uma luta que você vai pensar que vai transformar, mas você não vai transformar. Pastor, eu vou casar com fulano de tal. É tão gente boa, tão bonitinho, né? Tão calminho. Depois que você casa com a tranqueira ou com o tranqueira, né, que a gente passa a comer feijão junto, começa a ver os defeitos. Aí quer mudar a pessoa. Você não vai mudar. Você não consegue mudar você, quanto mais que você vai mudar os outros. Já pensaram nisso? Se você não consegue mudar o seu jeito de ser, como é que você vai mudar o outro? Por isso, irmãos, que a gente tem que valorizar o Espírito Santo na nossa vida. Falei há pouco de Sansão. Sansão, ele foi um homem comissionado ali em Juízes. E ele recebeu o poder de Deus, ou seja, o Espírito de Deus estava nele para defender um povo, para julgar um povo. Mas Sansão não soube valorizar o Espírito de Deus sobre ele e caiu. Nós temos o Espírito Santo em nós. Quantos profetas foram usados em espírito para transmitir a mensagem poderosa do Senhor e enfrentar tudo que é tipo de situação? Por eles não, mas pelo Espírito do Senhor. Nós falamos aqui de Manoá e sua esposa, ela estéril, recebeu a graça do Senhor de ter um filho. Nós sabemos a história de Maria, que pelo poder do Espírito Santo, de forma sobrenatural,
engravidou e recebeu Cristo, vocês sabem o que é o poder do Espírito Santo na sua vida? Vocês já passaram para pensar, para refletir a profundidade disso? Mas a gente não faz. A gente fica dando mais ensejo à nossa velha natureza, à nossa carne. Vocês já pararam para pensar quanta coisa o Espírito Santo pode direcionar em nossas vidas para vivermos uma história de alto nível? Muitas coisas, irmãos. Basta a gente se conscientizar, saber que nós temos a velha natureza, ela existe e vai continuar conosco até o dia que o nosso caixão sair. Até o dia que você fechar os olhos, a sua velha natureza vai estar ali. Mas a gente precisa entender que enquanto nós tivermos vida aqui, nós vamos precisar a cada dia vencê-la. Nós vamos precisar a cada dia combatê-la, se convencendo do poder dela, regenerando a cada dia os nossos passos mediante a salvação concedida por Cristo Jesus. Regenerados, nós vamos a cada dia buscando se dirigir pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo, para que haja plena transformação da nossa vida. Quando a gente fala em elevar níveis ou níveis espirituais, crescimento, caminhando para o nosso final, a gente precisa, em primeiro lugar, quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Levante a mão. Levante a mão, tem muita gente com a mãozinha assim. Mas tem muita gente que ainda não recebeu o Espírito Santo. Agora, seja honesto com você, que ainda não recebeu o Espírito Santo. Você não sofre luta interna com suas fraquezas e com as suas tentações? Não sofre? Todas elas. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, você continua com o rótulo de contaminado pelo pecado, de pecador, quanto mais doente. Você continua com esse rótulo. E com um agravante de não ter outra alternativa de transformação da sua vida, daquilo que te causa mal, que você sabe que é prejudicial para a sua vida. Você vai continuar com isso, até o dia que você entender que você precisa do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala em Atos 2, 37 e 38. Olha só. Depois do discurso de Pedro, Pedro estava ali discursando, o primeiro discurso dele, a primeira pregação pública dele. Quando ouviram isso, aquele povo, aquela multidão, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? É como se ele dissesse assim: irmãos, o que é que eu faço para subir de nível? Esse nível que eu estou não dá. Esse nível que eu estou perdido. Esse nível que eu estou vai me destruir. O que faremos, irmãos? E ele diz, Pedro respondeu: arrependam-se. E quer dizer, mudança de mente. Mude sua mente a partir de agora. Tenha nojo do pecado. Isso é mudança de mente. É não mais ficar exposto às fraquezas para pecar. O que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor não vai habitar em sua vida enquanto você não passar pelo processo de arrependimento. Dizer, olha, a minha velha natureza
ainda domina a minha vida. Eu ainda não aceitei Cristo. Eu ainda não me arrependi dos meus pecados. Mas quando a gente toma essa decisão, a gente passa a entender que antes nós éramos trevas, nós éramos escuridão. Trevas, na tradução do grego para o português, ele está dizendo, trevas quer dizer falta de conhecimento, falta de luz na mente, falta da presença do Espírito Santo. Andávamos na ignorância dos nossos sentimentos humanos, na nossa racionalidade. Mas Efésios, ele diz muito claro e muito forte, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, por isso andais como filho da luz. Nós precisamos, irmão, você, que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, você precisa entender isso, entender que você precisa do Espírito Santo do Senhor na sua vida, e isso só quando a gente reconhece a tranqueira que nós somos, e entramos no campo da humildade, e entramos no campo da necessidade de dizer assim, olha, eu preciso transformar a minha vida através do entendimento do que Cristo fez por mim, morrendo na cruz pelos meus pecados, para me trazer uma nova identidade, porque senão, irmão, você vai viver capengando esse resto de vida, até o dia que Deus lhe permitir. Por isso, você não precisa fazer nada para ser cheio do Espírito Santo. Apenas permitir que o Espírito Santo o convença, abrindo o seu coração, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 realidades mais sérias que o ser humano precisa entender: a sua condição de pecador, a justiça de Deus. Todos falam que Deus é amor. É amor, é top. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. E se Deus diz que vamos morrer nos nossos pecados, se não houver arrependimento, nós vamos morrer sem viver a eternidade com Cristo. Nós vamos para o inferno. E do juízo. Um dia Cristo vai voltar. E a gente já está ouvindo os passos de Cristo diante desse mundo louco que nós estamos caminhando e que as profecias todas se cumprindo. Mas muitas vezes a nossa cegueira carnal, humana, não permite ver o que está acontecendo com esse mundo louco. E a gente continua caminhando, estacionado, ou descendo, e não subimos de nível. Porque do jeito que está bom. Não está bom nada. Seja, irmão, por isso, consciente do seu papel nessa luta. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. E eu só posso viver pelo Espírito se eu tiver o quê? Espírito Santo de Deus. Pergunte para você, o Sindai, qual a minha maior tentação que eu não consigo vencer? Qual a maior fraqueza que eu não consigo vencer? Mas se você viver pelo Espírito, você a derrota. Por isso, irmãos, a gente precisa discernir e cuidar dos nossos pensamentos. A nossa mente é traidora. Vem pensamentos, e tudo começa no pensamento. A primeira fase de nós entrarmos nesse íter de pecados para a consumação, começa aqui, quando a gente começa a dar espaço à nossa mente. E a gente precisa controlar, e só quem controla a sua mente é o Espírito Santo de Deus, alimentados nós, cada um, da palavra do Senhor.
Porque é a palavra de Deus que nos limpa e continua nos limpando. Eu tenho 25 anos de evangelho, meu Deus, irmão Anselmo, quanta coisa ruim eu tenho dentro de mim. Quanta coisa ruim que eu falo assim, meu Jesus, se não for a disponibilidade de querer lutar contra as fraquezas, a gente se entrega. Um amigo meu que já morreu, ele falava assim, irmão Jorge, você não sabe, e pastor, ele fala assim, você não sabe a luta que eu desenvolvo diariamente para viver em santidade, porque senão eu caio. Porque mesmo tendo o Espírito Santo é luta, é conflito. Agora imagine, irmão, você que não tem. E a sua mente começa a te enganar, aí já dizendo, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio de Jesus, esse negócio de compromisso, eu não quero não. Estou aqui na minha religiosidade, vim prestar um culto, bater o ponto na igreja, e amanhã, segunda-feira, fui no culto, domingo de noite, estou bem, mas continua fazendo a mesma coisa. Isso não vale para o Senhor Jesus. A gente precisa, para viver esse alto nível, buscar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Onde vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu gostaria de convidar os irmãos do Ministério de Louvor para subir e dizer para você, meu irmão, minha irmã, um dos maiores prazeres que nós temos. Quem já conversou com o Espírito Santo aí? Quem já conversou com o Espírito Santo? Você sentiu o Espírito Santo falando com você. Você ouvia a voz de Deus conversando com você, meu irmão. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente precisa aprender a obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer nesta noite que você comece a aprender a ouvir. Mas que você comece a desenvolver a obediência a Ele. O homem sábio, ele se rende ao Espírito Santo do Senhor. Meu pai era um homem muito inteligente mesmo. E um dia, na época da década de 80, mais ou menos, onde o país estava naquela transição da ditadura para a democracia, e ele era jornalista, e vivia cercado de militares para poder fazer as notícias, essas coisas todas, né? E um comandante lá, numa solenidade, virou para ele e falou assim, João Gino, ele falou assim, pois não, comandante, você não é um homem burro. O pai falou assim, você não é mais um homem burro. Aí meu pai falou assim, o que é que o senhor está dizendo, comandante? Não podia falar muita coisa. É porque você aceitou Cristo. Porque você hoje é um homem inteligente. Ele subiu um degrau na vida dele. Hoje está na graça com o Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos olhar para dentro de nós, para as nossas vaidades, para as nossas fraquezas, para as nossas incertezas, para os nossos erros, para a tranqueira que nós somos. Dizer assim, Senhor, me arrependo disso tudo. Me arrependo disso tudo. Eu sou triste comigo, porque eu tenho ouvido a sua palavra e não tenho transformado. Você nesta noite vai ter uma oportunidade ímpar em continuar se permitindo deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, de dar um novo passo de upgrade na sua vida, a entregando ao Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor.
Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu disse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Esse louvor é uma declaração. Uma declaração de reconhecimento e de entrega. Você que está aqui nesta noite e que declarou, em nome de Jesus, que você não tem o Espírito Santo de Deus e que reconhece que há em sua vida, em sua história de vida, uma luta espiritual, tem se deixado dominar por seus sentimentos humanos, de carne. O Espírito Santo está te chamando aí agora. Durante a mensagem nós falamos aqui que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo pode estar falando no seu coração nesta hora. Está dizendo assim para você: meu filho amado, minha filha amada, chegou o tempo de eu fazer parte
da sua vida, de encher o teu ser. Mas você precisa dar um passo, que é o passo de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, uma vez que é Ele que te convence. Se você entendeu nesta hora, através da ministração da palavra, que o Espírito Santo do Senhor te convenceu, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, sem medo, sem vergonha, sem nada. Venha, para que a gente possa nos alegrar e glorificar ao Senhor por esse passo que você deu. Levante a sua mão, você que recebeu essa palavra de bom grado no seu coração e entendeu a necessidade de mudança. Levante a sua mão. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nesta noite, inclusive com aqueles que estão afastados do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Carolzinha, vem cá, Carolzinha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O Espírito Santo do Senhor está chamando mais gente aqui. Em nome de Jesus. Luciana, Deus abençoe. Se você está sendo intimado pelo Espírito Santo agora, diga: meu filho, minha filha, não endureça o seu coração, porque é tempo de transformação. É bênção de Deus na sua vida, e a gente precisa receber a bênção de Deus. E tem gente aqui que o Espírito Santo está chamando. Quem é mais que está aqui nessa hora? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Nós temos mais alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós temos mais alguém. O Espírito Santo está te chamando de forma carinhosa. O Espírito Santo é muito gentil. Ele só faz te chamar. Venha. 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 O Espírito Santo está te chamando. Eu sei que é um momento difícil, você sozinho não consegue. Mas se você pedir o Espírito Santo para te trazer aqui, Ele vai te trazer. Peça o Espírito Santo para te trazer aqui. Peça o Espírito Santo para te trazer aqui, que eu estou sem força. Você que está afastado do Senhor, venha. Venha. Não endureça o seu coração nesta noite. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você que está passando por alguma dificuldade também, alguma luta na sua vida, no seu casamento, na sua família, está passando por um tempo de vale, de dores, de enfermidade. Quero convidar você aqui à frente, para que a gente possa também, com o Ministério de Intercessão, estar orando por você. Venha cá à frente, venha. A gente precisa confiar mais no Senhor. Venha cá, venha. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmã Thaís. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo é paciente. E Ele está te aguardando aqui. Eu não estou forçando ninguém não, viu? Eu só estou dizendo que o Espírito Santo quer tratar com mais gente aqui. E a gente tem que ter paciência no Espírito. Venha. O Senhor quer te conceder a salvação da sua alma. Que você precisa tanto. Nós temos algum jovem aqui, alguma jovem que precisa tomar essa decisão. Levante a mão. Levante a mão.
você está. Aleluia, Deus. Quem está passando por luta aqui, eu quero dizer que o Espírito Santo do Senhor sabe de tudo. Você não está sozinho ou sozinha. Essa luta não é sua. A gente pode sofrer as dores, mas essa luta não é sua. O Senhor está dizendo nesta hora, nesta noite: entregue nas minhas mãos. O salmista diz: bendito é o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Entregue ao Senhor o seu fardo. Entregue ao Senhor as suas dores. Entregue ao Senhor os seus temores. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs em luta aqui nesta hora, Deus. Que tua graça e a tua misericórdia, Deus, esteja trazendo luz, entendimento, força para vencer essa caminhada no deserto, que é caminhada de crescimento, é caminhada de amadurecimento, é caminhada de transformação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em gratidão ao Senhor a vida dessa princesa, ao Senhor Jesus Cristo. A Aninha, que eu vi pequenininha, né, Aninha? Deus abençoe, viu, Aninha? Seu coração já é de Jesus há muito tempo, mas você fez a coisa certa agora, com consciência, né? Entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo agora possa operar mais e mais na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, Deus te guarde, que faça resplandecer sobre sua vida a glória dele todos os dias. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que Deus sustente seu coração a cada dia. Se alegre, te dê força, renove seus passos. O caminho é esse. Nós só temos um caminho, que é o de Cristo, para as nossas vidas. Não queira caminhar sozinho neste mundo. Quem caminha sozinho tem uma certeza que será derrotado. Mas quem caminha com Cristo, mesmo diante das lutas e adversidades, a palavra diz que será mais do que um vencedor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por teu Santo Espírito encontrar liberdade em nosso meio. Agradecemos, ó Deus, por tua palavra poderosa que é encontrar espaço no coração de pessoas aqui nesta noite, pessoas que talvez estejam nos acompanhando virtualmente, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Ana, Deus, que neste tempo entregou a sua infância ao Senhor, a sua juventude, a sua vida ao Senhor. Agradecemos pela vida da Luciana, ó Deus, nesta renovação de votos de compromisso, de entrega ao Senhor. Na vida das minhas irmãs que entregam a direção da sua vida, seus momentos de luta ao Senhor. Pai, nós te pedimos a tua bênção, que o Senhor enche essa igreja de graça, que o Senhor enche o coração de cada irmão, de cada irmã de graça, mas acima de tudo de entendimento e de necessidade do Senhor em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando aqueles que estão, Senhor, enfermos, abençoando aqueles que estão passando tempos de dificuldade financeira, de trabalho, Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor tire todo o cansaço, restaure o ânimo, restaure o vigor espiritual, que nós possamos sair daqui com um novo propósito, uma nova disposição, não só de uma restauração de momento, mas de fé, de ânimo e de descanso no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa cada família, que nós possamos ter uma semana cheia da graça do Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por tua bondade.
Levante sua mão. E que o amor de Deus, a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e imprescindíveis consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja, de todo o povo de Deus na face da terra. E toda a igreja diz: você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aninha, olha quantos irmãos você ganhou aí. Olha quantos irmãos você ganhou. Que Deus abençoe. Dê um abraço em seu irmão e sua irmã. Nosso culto está encerrado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei